Bom dia, monstro. Bom dia, monstro! Melhor do Tudo bem? planeta. Tudo certo? Tranquilo? Tranquilo. Poxa, estavam falando aqui que estavam me achando que eu estava um pouco nervoso. Eu falei que se eu não estiver nervoso falando com o meu ídolo, é porque tem alguma coisa errada aqui, rapaz. Nada, não é pra tanto. Bom, primeiro, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o convite. Muito importante mesmo esse bate-papo contigo. E, enfim, né? Vamos começar a bater um papo aqui, que o tempo é curto também, né? Não quero tomar muito seu tempo. Nada, vambora, o prazer é meu. Falar de bola é sempre legal. Poxa, show de bola. Bom, antes até de começar, né, eu queria fazer só uma introdução do que é a trilha do futebol, para quem está entrando, para quem vai entender um pouco o que é, né? A trilha do futebol é um projeto que eu idealizei já há 10 meses atrás, uma ideia de simplesmente orientar pai, mãe, responsável, quanto que eles precisam fazer para poder auxiliar os filhos, né, na caminhada para buscar o sonho de ser jogador de futebol. Falando de categoria de base, falando sobre avaliações, sobre, enfim, futsal, principalmente, que hoje vai ser grande parte do nosso bate-papo. E você, com certeza, vai engrandecer demais o nosso bate-papo. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Alex, a sua história é incrível, né? Se a gente fosse falar da história inteira, a gente precisaria algumas horas aqui para dizer. Mas eu queria Fora as saber. mentiras, né? Hã? Fora as mentiras. Mas que o legado gigantesco que você construiu, mas que eu queria saber mesmo como foi o seu início, como foi lá atrás, nas categorias de base ainda. O que você me conta sobre isso, na parte da formação? Era bem diferente do que a gente encontra hoje, né? Eu, eu nasci na região metropolitana de Curitiba, saí um dia de casa ali com 9 para 10 anos, em 87, para fazer um teste no Curitiba. A primeira mudança já está aí. Eu pego sozinho um ônibus, na verdade 3 ônibus, com um amigo meu mais velho. Chego lá, bato na porta do Curitiba. Era um campo chamado Fortaleza, aqui num bairro em Curitiba chamado Capão da Imbuí. Vários meninos. Me apresento para o treinador, que era o professor Miro na época, e treino. Hoje em dia já não se faz mais isso. Hoje em dia tem que ligar para o clube, tem que agendar e tal. Então essa é a primeira diferença. Assim começou. Eu tinha 9 para 10 anos e os meninos que estavam treinando eram meninos de 12, 13 anos. Então o professor Miro me deu ali, sei lá, 15, 20 minutos, gostou do que viu e falou, olha, não tem categoria para a sua idade, mas eu gostei de você, gostei do que eu vi e vou te levar para jogar futebol de salão na BB. Ele era funcionário do Banco do Brasil também na época, tinha um acesso ali na BB, e depois, com o tempo, eu fui descobrindo que vários jogadores que jogavam na base do Curitiba ali, juvenil, infantil, jogavam na BB também, ou já tinham jogado em algum momento. Então eu saio de casa para fazer uma peneira no Curitiba e volto para casa como um atleta da BB, né? Devido à leitura que o professor Miro fez naquele dia. Poxa, show. Esse foi o primeiro dia. E aí eu tive uma sequência normal. Fui salonista entre 87 a 95, quando eu estreiei no time de cima. Essa é outra diferença também para os dias de hoje. Sim. O Curitiba nunca me deu nada na parte financeira. Ele nunca me deu. Teve um ano só que o presidente era o presidente era, se eu não estou enganado, Baiarosna na época. Ele dava vale transporte, alguma coisa assim. Mas o restante, quem mantinha era o futsal. Tanto que eu estreio no time profissional do Curitiba no domingo, em Irati, 25 anos atrás, e na segunda-feira eu me apresento na BB para um jogo do Metropolitano. Ali eu vou assinar o contrato, ali eu viro um jogador profissional. Mas entre 87 e 95, até essa estreia do Irati, era futsal à noite, e entre 90 e 95, o Curitiba à tarde, infantil, juvenil, juniores. E assim eu consegui atingir um nível para jogar no primeiro time do Curitiba. Show.
E essa saída do futsal para o futebol de campo, como é que foi essa decisão? Na verdade, não teve decisão, né? Porque eu jogava futsal e jogava campo, futsal e campo, futsal e campo, futsal e campo. Um dia eu estreiei no time de cima. Aí quando eu estreio no time de cima, eu jogo em Irati, volto, ia ter um jogo no dia seguinte na BB, eu me apresento para jogar. E aí nisso tinha um senhor que trabalhava no Curitiba, era um supervisor famoso no Curitiba, muito, muito antigo, chamado Zé de Oliveira. Aí o seu Zé me pega e fala, ó, não dá, você não pode mais jogar salão, não pode mais jogar futsal, você já é jogador do Curitiba. Eu falei, ó, tem uma coisa que a gente tem que acertar aqui. Quem me sustenta, quem me banca é o futsal, é a ABB. Eu preciso pelo menos ter dinheiro para eu pagar meu ônibus. E aí eu faço meu primeiro contrato com o Curitiba, em 95. Fiquei rico com o futebol, passo a ganhar R$ 600. E você veja que loucura, Vina. Eu ganhava R$ 900 no futsal, nesse período. Eu era juvenil, e eu era juvenil no futsal, mas eu era um juvenil que jogava no adulto, né? Porque a BB fazia. Tinha alguns adultos, mas a maioria éramos juvenis, né? E eu ganhava mais na ABB do que no Curitiba. Tanto que quando eu saio, que eu assino o contrato ganhando menos, é óbvio, era o que o Curitiba oferecia na época, mas com a ideia de que eu seria jogador de futebol profissional. Sim. Então, essas situações, ao longo dos anos, as coisas foram mudando muito. Até uma discussão que hoje a gente tem muito entre as pessoas do futebol é como é que você paga para um menino de 14, 15, 16 anos, às vezes mais que o treinador. Que tipo de sensação, que tipo de pensamento esse menino tem. Porque o menino acha que com 15 anos ele é jogador de futebol, né? Ah, você sabe, eu tenho um filho que tem 9 anos, ele sonha com a bola, é apaixonado por futebol, a vida dele é só futebol. E num dia desses, voltando de um jogo dele do futsal, ele soltou essa aqui. Pô, pai, você sabia que com 14 anos eu vou ser jogador de futebol profissional? Aí eu parei o carro, sentamos para tomar um lanche, aí eu expliquei para ele o que era ser jogador de futebol profissional. Jogador de futebol profissional é aquele cara que mexe com a paixão das pessoas. Perfeito. As pessoas saem de casa para pagar ingresso para ver aquela pessoa jogar. Não é simplesmente quem ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro, você pode ganhar dinheiro sendo médico, sendo advogado, sendo cozinheiro, sendo cabeleireiro. Você tem que. O legal do esporte, no caso do futebol, é ganhar dinheiro com aquilo que você é apaixonado. Perfeito. Você acorda cedão, vai lá, com frio, com chuva, vai enfrentar um zagueiro mais forte, vai ficar bravo que ficou no banco, vai ficar chateado que perdeu um pênalti, vai ficar chateado que perdeu um jogo. É quando o profissional vai ter que ouvir alguém na padaria reclamar, alguém no posto de gasolina, alguém na escola do filho. Isso é ser jogador de futebol profissional. Ir lá e pegar o seu saldo no fim do mês, isso você pode fazer em qualquer função. Então, essa coisa, a lei causou isso, né? Hoje, meninos com 14 anos assinam o contrato, às vezes ganham mais até do que os próprios pais, e aí cria uma situação que, para mim, é um pecado enorme, que você perde o principal, né? Paixão pela bola. E paixão pela bola você tem ali no campinho da esquina, no sintético, na quadra, na areia. Você gosta, você simplesmente joga a bola. E essa coisa do ser profissional tão cedo, às vezes, tira isso de muita gente, né? Concordo plenamente com isso, cara. É um tema que a gente acaba discutindo bastante. Porque, querendo ou não, são crianças, né? 14, 15, 16 anos que acabam sendo adultos mirins, né? Já começa a ter que transformar totalmente a cabeça. E isso não é nada fácil, né? E tem uma coisa que é perigosa, principalmente no primeiro momento ali, que eu não costumo dar um primeiro momento uma idade, porque, por exemplo, meu filho começou a jogar bola com 5 anos. Tem Sim, outros que começam com 8. Então, esse início pouco importa, até porque depende da logística de cada um, da situação de cada um. Mas, para mim, ela acaba ali com 11, 12 anos, que é a parte lúdica.
O menino tem que brincar, tem que se divertir. Se ele tiver num time de competição, ele tem que vivenciar os sentimentos dele. Se ele ganhar, ele ganhou. Se ele perder, ele perdeu. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar bravo. E o que muitas vezes a gente vê é o contrário. É o pai incentivando, é o pai criando situações diferentes para ele. Aí o menino perdeu o jogo. Ele não está tão preocupado com aquela derrota, mas o pai está preocupado com a derrota, porque pô, vai atrapalhar o futuro do meu filho, o futuro do filho ainda está muito longe. Então essa é uma parte que tem que respeitar, que é a parte lúdica. E aí com doze procurar um clube, seja ele Atlético, Paraná, Curitiba, Londrina, Grêmio, Inter, o cara vai mais próximo da onde tiver e procura. E uma coisa que é importante, que eu acho importantíssima, é que essa paixão pela bola, se o pai tiver mais que a criança, em algum momento vai dar choque. Perfeito. Porque o sonho é do menino, o sonho não pode ser, é óbvio, o pai vai sonhar junto, a mãe vai sonhar junto, a família vai abraçar aquilo. Mas o foco maior tem que ser de quem está no centro, e quem está no centro é o mini atleta, né? É o mini sonhador ali. Então essas coisas, aos poucos, a gente tem que ir entendendo. E no caso que a gente está conversando mais para os pais têm que ser uma ajuda, né? Um acompanhamento, mas a figura central é a criança. Sim, perfeito. Você hoje dentro de casa tem seu filho, como você disse mesmo, com 9 anos, e com toda a experiência que ele teve ao longo da sua história, você consegue passar muitos aprendizados para ele, né? Mas como é que foi na sua época, quando você estava nas categorias de base, passando para o profissional? Como é que foi essas informações? A gente Eu, sabe eu que... tive, eu tive muita sorte, né, Vina? Eu me considero um privilegiado pelo seguinte: na ABB, que era o futsal, que eu estava lá às noites, ali a partir das 6 da tarde, eu estava ali praticamente todos os dias. Eu convivi com muita gente que eram é, pessoas do futsal, de outras áreas, e também ex-jogadores de futebol. Uhum. Então, isso cedinho, ali com 9, 10 anos, por exemplo, o Aladim, que é um ponto esquerdo histórico do Curitiba, o filho dele, o Aladim Júnior, jogava com a gente. Então, o Aladim estava sempre lá, a gente via as histórias. O Pisato, que era um goleiro da minha idade, que jogava comigo, o avô tinha sido goleiro do Curitiba. O Vina Xavier, que era um parceiro nosso, o pai tinha sido atleta profissional. Ele era sobrinho do Nedo Xavier, que tinha sido jogador de futebol profissional e era treinador na época. A família dos Pachecos estavam sempre lá. Então eu vi, por exemplo, a transição da quadra do campo do Pachequinho, do Jetson, do Daniel, que eram jogadores que eu via jogar na quadra e de repente eu via jogar no Couto Pereira. E no Curitiba a minha felicidade então era maior ainda, porque os grandes nomes, talvez o grande momento da história do Curitiba, a década de 60 e 70, os caras estavam todos lá no clube. Então no Curitiba eu peguei Cláudio Marques, eu peguei Jairo, eu peguei Otavinho, eu peguei Marinho Bruxa, Krieger, no momento Carazai, no momento Bequinha, o Zé Roberto, que é considerado um dos grandes da história tanto do Atlético quanto do Curitiba, ficou um tempo lá na base com a gente. Cizico foi meu treinador. Cizico foi meu treinador 3 anos e ele era uma bandeira no futebol paranaense. Então eu sempre vivi com gente de futebol. E quando era fora do futebol, eram pessoas que tinham entendimento de como lidar com essas coisas. Então eu, por exemplo, eu carrego histórias da época de futsal que eu carrego até hoje. Por exemplo, entreguei uma bola faltando 10 segundos para o time adversário. Perdemos a partida num erro meu, em que o treinador falou assim: não, mas você errou fazendo certo. Isso na frente vai te ajudar. Então, se eu tivesse alguém que falasse assim: pô, que merda, hein? Olha o teu erro, como é que foi agora, como é que vai lidar com isso? Talvez a minha recepção fosse outra, talvez na frente eu tivesse problema. Então, as minhas fases foram muito respeitadas. E essas pessoas todas que eu citei, e a forma como eles pensavam, me ajudaram para que na frente, quando eu errasse, como eu errei várias vezes no profissional, eu já tivesse um entendimento diferente daquilo que estava acontecendo.
Legal, legal. Essa percepção é bacana, né? Eu acredito muito na questão de mentores, né? Você ter pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar e você acabar se espelhando nas coisas boas que elas têm a te oferecer, né? Então isso é muito bacana, essa ideia. E o reconhecimento também é muito legal. Ver quantas pessoas marcaram a nossa vida ao longo do Não, tempo. total. Por exemplo, eu sempre falo para os pais o seguinte: muito mais importante do que o clube que o teu filho joga é quem treina o teu filho. Perfeito. Que tipo de ideia essa pessoa está passando para o teu filho? Porque se você em casa é educado com o teu filho, tenta levá-lo para um caminho da educação, aí você leva ele para o clube, chega lá tem um treinador que é mal educado, que é grosso, que se posta mal, é que pouco importa a forma como ele vai ganhar o jogo. Ele está passando esses conceitos dele, treinador, para o seu filho. Se é interessante para você, ótimo, você o mantém. Mas se foge tudo daquilo que você está tentando passar para o seu filho ou para sua filha, aí já dá um conflito. Então é interessante que você tenha esse entendimento. E aí, a partir do momento que você tem esse entendimento, você está entregando o seu filho aos ensinamentos daquela pessoa. Aquela pessoa vai ajudar a educar o seu filho. Ou ele vai ser atleta profissional na frente, caso realmente as coisas aconteçam, porque tem vários percentuais ainda até chegar lá em cima, ou ele vai ser um bom cidadão, mas a participação desse cara da bola, ou de outra modalidade esportiva, ela tem um percentual grande na formação do seu filho. Perfeito. Alex, a gente já até comentou e conversou sobre a importância do futsal, da transição, falamos um pouco de quando iniciar, mas me diz o seguinte, eu sei o direcionamento da sua resposta, é óbvio, mas me diz o que você acha sobre iniciar no futsal, passar pelas etapas do processo e do porquê fazer isso no futsal, para depois tá indo para o futebol de campo. Então, vou usar o exemplo do meu filho, até para não achar que eu tô falando no conceito geral, até porque é aquilo que eu falei, depende da logística, depende de onde você mora, depende do sentimento daquele menino, Sim, depende do que o pai imagina, depende de uma série de fatores. Mas vamos imaginar que você considere que você tem uma joiazinha dentro de casa. Que o teu menino é bom jogador, ele sabe jogar bola, e você imagina que ele tem a condição de trilhar um caminho aí de jogar no mirim, no infantil, no juvenil, ou agora mudou, né, no sub-15, no sub-16, fazer aquela coisa toda. E vamos imaginar que o menino tenha lá seus 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos de idade, meu, vai jogar futsal. Analisa na tua cidade qual o clube, quem treina aquela categoria e pega o teu menino e vai levar lá para jogar futsal. Eu não consigo entender um menino com 8, 9, 10 anos jogar campo. Na minha cabeça não entra. E seria incoerência minha falar tudo isso e colocar o meu menino para jogar campo. Por exemplo, meu menino não joga futebol de campo. Enche o meu saco, porque os coleguinhas todos jogam, os adversários jogam, e eu dou várias explicações para ele que na hora que for o momento que ele vai para o campo, e para mim o momento é ali entre 11 e 12 anos. e que é Aí um ele jogador de que tem convite para jogar futebol de campo também, né? Não, convite ele tem vários, até porque o que eu digo sempre, Vina, é o seguinte: se o jogador tem boas condições, tem boa relação com a bola, ele vai sempre ter convite. Perfeito. Pode ser no Curitiba, pode ser no Paraná Clube, pode ser no Atlético, ou se não vai para o Joinville, ou se não vai para o São Paulo, convite ele vai ter. Sim. Ele vai ter a condição dele de evolução, tem muito time no Brasil, tem muita condição para ele jogar. A questão é, por que que com 10 anos de idade ele vai vivenciar uma coisa louca do futebol que infelizmente existe, que você tem que ganhar do seu rival. Você não tem um processo evolutivo. Eu, treinador da minha categoria de 11 anos, entregar alguém bom para a categoria de 13. Eu só vou entregar alguém bom para a categoria de 13 se eu vencer as categorias, e muitas vezes você não vence as categorias. Perfeito. Por que que a gente perde? Por que que a gente tem perdido tanta gente? Porque a preocupação maior quando você tem 11, 12 não é formar um menino por 14, por 15, é ganhar.
Porque o treinador ele só se segura no emprego dele ganhando. O treinador está errado? Não, não está errado. Está errado quem está dirigindo. Que quem está dirigindo tem que falar para o treinador o seguinte: cara, eu só quero que você me entregue esses meninos num processo de evolução para a categoria acima. Aí, Vina, voltando, eu acho que o menino consegue jogar futsal até 14 anos. Com a lei hoje, com a lei existente hoje, de assinar contrato, aquela coisa da formação, e do 16 já assinar o contrato principal. Porque ninguém vai me mostrar o contrário. Se eu pegar um time formado por salonistas e um time sem ter essa base de futsal, mas aí, Vina, entra numa outra coisa importante. O futsal como essência. O futsal em que o treinador obriga a jogar, obriga a buscar movimentação, obriga a jogar curto, obrigue o moleque a sair das situações, a ter armas, a ter ferramentas para sair de um aperto, a ter ferramentas de ter uma virada de bola, a ter ferramentas de se livrar com uma dificuldade. Aí você pega esse menino, salonista por essência, e põe para jogar com meninos que só jogam campo, o salonista vai levar vantagem. Porque uma outra mudança que ela é básica da minha geração para hoje, muitos meninos que não faziam a quadra e iam para o campo, eles iam para o campo com uma base de rua, onde a rua também não tinha regra. Então na rua tinha um menino que jogava de sapato, outro jogava de tênis, outro jogava descalço. Verdade. E a bola não saía, você tabelava com meio fio. Você driblava uma árvore, porque a árvore estava no meio do teu campo. Então você está correndo na terra, de repente, desculpa, de repente começa uma grama. Então tinha todas umas variações do piso que te valorizava o controle, que te valorizava o drible. Hoje em dia não tem mais. Hoje, por exemplo, eu recebi um vídeo do Messi, quando o Messi era menininho, tinha 10, 11 anos, que o campo era horrível. Ele tinha que se virar. Hoje, qual é a preocupação de todo mundo? Pôr sintético para a bola rolar bonito. E a bola não vai rolar bonito. Futebol de verdade não é assim. Entendeu? Então tem essas coisas que... trazendo assim para dar uma respostinha mais definitiva, quem puder jogar futsal até os 14 anos, vou abrir um parênteses, um futsal de verdade, não aquele que o treinador pede para jogar bola na frente, para brigar por segunda bola, não isso, porque infelizmente tem, porque o treinador esse também tem que ganhar jogos, mas aquele que te dá conceitos do jogo, que te dá liberdade para você usar aquilo que você tem, unido àquilo que você está aprendendo, aos conceitos do jogo, de fechar um passe, de fechar uma diagonal, de fazer uma movimentação, de ter quebra de velocidade, tudo aquilo que o futebol exige a todo momento. Perfeito. Eu compactuo também dessa ideia, né? Até porque o futsal traz muito benefício. E muita gente pergunta, poxa, mas e se eu chegar com 14 anos e não quiser fazer essa transição para o futebol? Poxa, vai ser feliz e continua no futsal. Segue na quadra, até porque tem a tua parte física, né? Que ela começa a se desenvolver para valer ali. Porque, por exemplo, você pega meninos com 9, 10 anos, você pega um menino forte, ele ganha jogo sozinho. Perfeito. Porque a maturação dele está acontecendo antes que a de outro. Mas isso com 13, 14, essas coisas vão diminuindo. A parte física vai ficando melhor determinada. E aí tem meninos que, você olha o porte físico deles e fala assim, esse é menino para ficar na quadra. E esse não, esse já dá para ele sair daqui da quadra e começar a introduzi-lo no campo. E uma outra coisa que é interessante de se falar é o seguinte, tem meninos que eles são habilidosíssimos e nem por isso ele vai ser atacante na quadra, no campo. No campo. Ele pode ser habilidosíssimo lá na quadra e vir jogar de número 5 no campo. Vir jogar de defensor no campo. Você pode ter um super goleador na quadra que quando ele for para o campo ele vai virar quarto zagueiro. Então essa coisa no campo também é importante. Porque se você pegar um menino, poucos querem defender. A maioria quer atacar. A maioria quer fazer gol. A maioria quer estar na frente.
E essas coisas você vai descobrindo aos poucos. Por exemplo, se você perguntar para os meninos que jogam com o meu filho, todos eles querem do número 8 para frente. Difícil que algum queira ser do número 8 para trás. Então você tem que levar para o campo para ele descobrir que, pô, aqui dá para eu jogar assim, aqui dá para eu jogar assado. E, o, e a minha defesa maior no futsal é que os conceitos do jogo que se leva para o campo, e aí a alto nível, a nível profissional, na quadra ela é te dada naturalmente. Porque na quadra, por exemplo, você não pode ficar atrás da linha da bola. Desculpa, à frente da linha da bola. Você tem que vir e quando você vier, você vai fazer as coisas de maneira natural. Você vai fechar um passe, você vai fazer uma cobertura, você vai dar um pique para fazer o gol, mas você tem que dar um pique para recompor. Então são coisas que o futebol de alto nível pede que você vai fazendo ao natural. Você vai aprendendo. Vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Chega uma hora que você, na sua cabeça, já está guardadinho. Como você vai usar mais para frente, aí é da personalidade, aí é da aceitação, aí são outras coisas, mas isso aí é do entendimento do jogo de cada um. Você fez um comentário na live com o Pedrinho, eu acompanhei em relação até ao próprio Falcão, e não sei se vocês foram jogar uma pelada, no caso, mas o quanto ele dava um drible curto e ele ainda tinha muito campo para conseguir... Não era pelada, não. Falcão foi meu parceiro de Palmeiras durante alguns meses. Caramba! Profissional, 2001. Já era uma das tentativas que o Falcão teve de sair da quadra, onde ele já era o Pelé, né? Para ir para o campo para ver como é que ele se sairia. Se sairia bem, não tenho dúvida nenhuma. Aqueles meses que ele passou no Palmeiras demonstraram isso. Mas ele estava ainda nesse entendimento do que era o campo. Porque o que muda de um jogador para o outro é como ele tem um entendimento do jogo, como ele lê o jogo. Então eu, por exemplo, eu achava, minha característica, eu achava desnecessário ficar carimbando bola do volante. Eu preferia passear entre as linhas da zaga e do volante e receber a bola por ali. Tiveram meias que jogavam no mesmo período que eu, que preferiam ir carimbar a bola do volante. Esses meias fizeram 100 gols, eu fazia 200. Ah, porque eu era melhor que ele? Não era porque eu era melhor, é porque a minha leitura e meu entendimento era diferente do dele. Então, por exemplo, o Falcão, quando foi, ele iria jogar? Iria, só que ele ia ter que descobrir e fazer uma escolha. Eu, Falcão, com a minha qualidade, como é que eu vou jogar? Onde eu vou jogar? A primeira discussão que o Falcão possivelmente teria com ele. O que é melhor para mim? Jogar do meu lado, jogar do lado esquerdo ou jogar do lado direito? Pô, ele ia ter que descobrir isso com o tempo. Só que, devido a vários fatores que ele discutiu na época, ele preferiu seguir na quadra, que eu, a meu ver, eu acho que ele fez a opção correta, porque na quadra o desenvolvimento dele foi assustador. Sim. Alex, falando um pouco de formação, mas como um todo, né? Hoje muito se fala sobre a formação sistêmica integrada, é um nome bonito para falar a formação tanto dentro de campo quanto fora, né? Formação 100% do atleta. E assim, não precisa muito para conseguir entender que você foi um atleta diferenciado, não só com as bolas no pé, mas também até com ter um nível de entendimento, de conversa, ser um jogador diferenciado, né? Diz para mim o que você se diz quanto ao atleta, tanto na parte dos estudos, quanto na parte de buscar informação, buscar entender e não simplesmente ser o jogador, né? Buscar a formação como atleta profissional. O estudo é um negócio, o estudo é um negócio bem interessante, porque os clubes exigem que os meninos vão à escola e tirem notas boas. Isso não quer dizer que o cara está estudando. O cara está indo para a escola, vai lá, se comporta bem, presta atenção, faz a prova dele, gabarita na prova, tira a nota 7, que é a média, e vai embora. Talvez ele tenha aprendido muito pouco. Essa é uma geração um pouco curiosa. Eu sei disso porque eu tenho uma filha de 16 anos em casa e é uma conversa quase que corriqueira. A gente fala muito do final, mas é pouquíssimo preocupado com o início e o meio. Então, cabe a quem comanda hoje em dia estimular para que isso aconteça. Estudar é estudar, não estou falando que é só ir para a escola,
Perfeito. Estudar é cinema, estudar é circo, estudar é teatro, estudar é música, estudar é bate-papo. Eu, por exemplo, eu vivenciei uma coisa, eu fiquei 50 dias no Curitiba o ano passado, pela minha licença de treinador, e meu primeiro acompanhamento de treino foi com a Sub-17. E a primeira pergunta que eu fiz para o professor César, que era o treinador, como é que estava a programação? E ele me disse o seguinte, eu treinei sábado de manhã, dei folga sábado à tarde, domingo, e a apresentação era na segunda. Eu me apresentei lá com o pessoal segunda, 9 horas da manhã. E eu peguei dois meninos e a minha pergunta foi o seguinte, depois que vocês saíram do treino, no sábado, sábado à tarde e domingo, vocês fizeram o quê? Eles não fizeram nada em um dia e meio. Então a procura deles era muito pequena. Provavelmente eles devem ter ficado em rede social com os amigos. Não que não deva, mas é um período muito grande sem fazer nada que seja proveitoso para eles. Então a minha discussão com a formação é a seguinte, a parte técnica e parte tática, que é importante, realmente que é a base do jogo, mas tem uma coisa que é super importante, que é a procura, a busca, a curiosidade, o entendimento do mundo que nós vivemos e daquilo que eles querem praticar. No caso aqui, a discussão é futebol. Mas, por exemplo, com a minha filha é tênis, com a minha segunda filha é vôlei. E são situações bem, bem parecidas. Então, ao clube formador, ao treinador, e é difícil para o treinador, porque aí ele lida com muita gente, com gente que foi melhor educada, com gente com a condição financeira um pouco melhor, com gente que tem uma educação sem tantos argumentos. Ele vive com crianças que têm pai, mãe e irmão. Aí ele vive com outro que os pais são separados, que os pais não se dão, outros que os pais se dão. Quer dizer, você fechar uma continha é muito difícil. Por isso que o treinador tem que ter tempo de casa, tem que ter entendimento da família. Mas eu acho que uma coisa que a gente ainda fala pouquíssimo é a condição mental daquele atleta. Como ele chegou naquela. O atleta tem 14 anos, beleza, mas ele tem 14 anos como? Como ele vivenciou esses 14 anos? Aí, a gente pode parar aqui e contar 1 milhão de histórias. O filho que viu o irmão ter problema com droga, o pai e a mãe que se separaram, o moleque que foi molestado quando era criança, e, pô, aí tem uma variedade de histórias assim, que aí a gente tem que pontuar caso a caso. Mas num clube, imaginando que ele está lidando ali com meninos, ele tem que ter uma linha de direção, que é parte técnica, parte tática, e essa parte mental, que aí engloba várias situações. Perfeito. Eu acredito muito nisso também, que o fruto nunca cai longe do pé, né? Se você quiser conhecer o filho, você olha para quem é a base, e a base sempre é a família, você começa a entender muitas vezes é assim que funciona, né? E não adianta o treinador não ter um conhecimento, né? O treinador, como digo, comissão técnica, sobre o que está acontecendo na vida do atleta de 14, 15, 16 anos, e quando chega no jogo no final de semana, o atleta não está bem por um determinado problema e o treinador cobra sem saber o que está acontecendo como um todo, né? Então, e você citou o caso do César. E o César, eu trabalhei com ele também muito tempo no Curitiba, e ele tem esse perfil paizão dentro, né, até do trabalho que ele faz. Eu consegui entender não só da parte tática, da parte técnica, mas consegui ajudar e orientar o atleta na parte de fora, né? Isso ajuda muito, porque não tem, cara, é impossível dissociar a sua vida fora daquilo que você faz no trabalho. Perfeito. Se você for desonesto no teu trabalho, você vai ser desonesto na sua vida. Isso é impossível, cara, da gente separar. E a gente está falando em formação. E trazendo para o futebol, uma coisa que para mim é muito simples hoje, quando a gente vê meninos de 14, 15, 16 anos, é como ele se sente aos 14, 15, 16 anos. Se ele achar que está ganhando ali 300, 400, 500 mil reais, aquilo ali é satisfatório para ele, e ele ouve pouco, e ele absorve pouco, você tem que começar a ter uma busca diferente para aquele menino. Sim.
Então tem coisas assim que a gente, eu pelo menos eu sempre ouvi, o fulano corre pouco. Mas pera, ele corre pouco e as outras coisas ele faz bem? Ou não, eu vou ficar com esse aqui porque ele é muito forte e corre muito. Beleza, mas e as outras coisas ele faz bem? Que na verdade o ideal é que tenha um equilíbrio. E muitas vezes você vê assim, pô, o menino foi um destaque da base, mas não consegue suportar o time de cima. É, esse não consegue suportar o time de cima, talvez seja o exterior, a pressão, o torcedor, a imprensa, que são coisas que na base você não tem, mas você tem que começar a prepará-lo para ele ter um entendimento daquilo. Eu acho que a situação mais complicada é fazer com que o cara tenha entendimento do que representa aquilo. Então, por exemplo, você pega um menino de 16 anos, de 17, que tem que escolher o que ele vai fazer no vestibular. Pô, é difícil, pô, cara. Como é que você vai definir o que você vai fazer para a tua vida toda? Alguns conseguem, outros não. Mas você consegue dar ao menino de 16, 17 anos o entendimento do que ele vai enfrentar ali na frente. Ou se você for engenheiro, vai ser assim. Se você for arquiteto, pode ser assim. Se for médico, vai ser assim. Se você for atleta, vai ser assim. E tem essa coisa aqui do ônus, tem essa coisa aqui do bônus. Aqui pode te ajudar, aqui pode te atrapalhar. Então tem um monte de situaçõezinhas que é dia a dia, tem que ser conversado. Só que a gente, muitas vezes a gente se preocupa o seguinte, domingo a gente ganhou, tá legal. Pô, domingo a gente perdeu, tá tudo ruim. E infelizmente é o que a gente enfrenta aí há muito tempo dessa forma. Aí no meio do caminho, cara, a gente vai perdendo muita gente boa que às vezes o cara poderia, o cara não necessariamente fosse um jogador pro teu clube, não fosse um jogador de futebol profissional, mas ele poderia ser uma pessoa que escolhesse outra coisa para fazer e faria super bem. Mas devido a essa direção que foi dada, de repente acaba perdendo para tudo. Perfeito. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu gostaria de introduzir uma segunda parte. Mas antes disso, vou dizer o seguinte: eu acabo lendo muita biografia de cases de sucesso, né, de pessoas que atingiram um nível de alta performance no seu segmento, inclusive li o seu livro, né, muito bom por sinal. E assim, essa é uma curiosidade minha, a responsabilidade de ser um ídolo, né? Qual é a sensação disso? Porque sabe que a responsabilidade acaba sendo muito grande, né? Qual é a sensação em conseguir gerenciar esse ponto? Cara, para mim foi bem simples porque eu nunca me considerei ídolo de ninguém, né? Porque eu nunca tratei futebol de forma diferente de outras profissões. É óbvio, sempre tive a consciência de que eu entro na casa das pessoas sem pedir licença. Eu entrava, né, quando jogava. E o que causa essa sensação é é o entorno daquilo que o futebol te oferece e não do que o jogador oferece. Então a minha busca desde pequeno era por respeito. Eu morava na periferia de Curitiba. Quando eu cheguei na BB, eu tinha que ser respeitado ali na BB, mas não pelo que eu jogava, e sim pela maneira como eu me portava. E eu aprendi desde cedo, através da BB e no Curitiba, a respeitar quem veio antes, né? Se as pessoas vão ao Couto Pereira ver jogo, é porque alguém jogou um dia no Couto Pereira e criou uma ilusão naquela pessoa. Esses dias, eu vivi uma situação no Couto Pereira, tem um senhor que sempre assiste o jogo ao meu lado, e ele falou assim, pô, que saudade do meu Curitiba. E ele escalou o Curitiba dele, era um Curitiba de 52, 53. Caramba. Ou seja, quem criou a ilusão naquele senhor não fomos nós, da nossa geração, essa geração atual. Quem criou aquela ilusão foi o pessoal da década de 50, quando provavelmente ele era um menino ali de 13, 14 anos. E isso tem que ser respeitado. Então, quando eu fui ao Palmeiras, a primeira coisa que eu fiz, eu queria conhecer aquelas figuras que tinham um busto dentro do Palestra Itália. E era, pô, quem é o maior jogador da história desse clube? O Ademir da Guia. Então, beleza. Então, arranja um jeito de eu, pelo menos, tomar um café com essa pessoa. E fiz o mesmo no Cruzeiro, com o Dirceu Lopes, com o Tostão, com aquela coisa toda.
E fiz o mesmo na Turquia e continuo fazendo porque as minhas referências são essas pessoas. Como hoje meninos que me viram jogar e têm 17, 18 anos, eles sabem a minha história, mas a minha história é divulgada. A história de quem está do lado é que tem que ter esse entendimento. Por exemplo, Curitiba hoje vive uma situação boa dos moleques. O Reginaldo Nascimento era auxiliar do César e acho que hoje é auxiliar do Ricardo no Sub-20. E eu perguntei para os meninos quando eu estava lá, vocês conhecem esse cara aqui? Ninguém conhecia. É um erro do clube ao não apresentá-lo. E é um erro dos meninos ao não buscar informação. É óbvio que os meninos não viram o Reginaldo jogar pela idade que eles têm. Mas fica óbvio também o desinteresse em procurar saber quem ele foi. Perfeito. Aí vai ter gente que vai falar assim, o Reginaldo não jogava nada. Beleza. É um direito que a pessoa tem de achar isso. Só que tem uma coisa que não se apaga. Por exemplo, o Reginaldo é o maior jogador. O Reginaldo é o jogador com o maior número de atletistas na história do clube. É um cara que o clube tem pouquíssimos jogadores com mais de 300 jogos. O Reginaldo é um deles. Então são detalhezinhos pequenininhos que faz com que você vá para cá ou vá para lá. Aí você perguntou da idolatria. Eu não me considero nada disso. Eu fui um menino que cresci no Curitiba, sonhava com a bola, sonhei com a bola até o jogo do Bahia e depois fui seguir minha vida. Uns gostaram, outros não gostaram, uns gostam do que eu falo, outros não gostam. Eu aprendi a respeitar isso. Ponto. O resto, cara, Porque idolatria, você idolatra quem você quiser. Entendeu? Hoje em dia a gente vive isso. A discussão atual do Brasil é se a ditadura foi boa ou se a ditadura foi ruim. Eu já ouvi gente meter o pau na ditadura e já vi gente elogiar a ditadura. É como cada um enxerga aquela situação. E eu aprendi a respeitar ambos os lados. A idolatria é maior, é menor? Depende. Tem gente que adora goleiro. Tem gente que adora centroavante. Mas eu nunca tive que ficar me controlando, porque, eu vou agradar ao B. Eu sempre seria algum e no outro dia eu não agradaria. Mas sempre com a consciência de que, tô fazendo a coisa num caminho legal que eu considero melhor. E, às vezes aquele caminho pode criar uma discordância com uma outra pessoa, mas não era a minha preocupação. Eu tive uma única preocupação, que é a que eu continuo tendo. É de respeitar os outros para que eu seja respeitado. Fora isso, cara, não tem muito o que fazer. Perfeito. Só me dá um segundinho, só um pouquinho mais. Rapidinho. Esqueci de colocar o carregador no computador. Rapaz, os turcos estão me ligando aqui no telefone. Não sei como conseguir. Eu joguei mais ou menos ali. Joguei mais ou menos lá, os caras gostam de mim. Eu fiz essa pergunta de ídolo. Eu preciso até confessar uma coisa para você aqui. No tempo seu de Curitiba, quando eu trabalhava no Coxa, eu trabalhava no Couto Pereira. E pouquíssimas vezes eu ia pro CT, mesmo tendo que acompanhar as categorias, né? Mas eu fugia do Couto Pereira para ir pro CT só para te ver treinar. Então, era isso que eu estava falando, Vinel. Por exemplo, o Zico foi meu treinador 2 anos. Sim. E em vários momentos eu ficava naquela, será que ali está o 10 do Flamengo ou o meu treinador? Quem quebrou isso comigo foi ele. Teve um final de ano que a Liga Turca marcou jogos apertados, não tinha como a gente vir passar Natal e Ano Novo, a gente ficou lá. E o Zico passou o Réveillon na minha casa. Quando eu vejo o Zico com a minha filha no colo, brincando, abrindo geladeira, fazendo as coisas, eu falei, o cara realmente ele é muito mais do que aquele cara que eu imaginava quando eu via de longe. Mas também ali tem uma pessoa comum, como outro qualquer, que faz as coisas dele, que provavelmente também tem coisas que eu talvez não goste, mas que para mim pouco importa. Sim. Então, assim, eu entendo quando você fala isso, às vezes eu ia lá para te ver no CT, eu também fiz isso com as pessoas. Eu, por exemplo, eu corri atrás Eu brinco com jogadores que eu vejo hoje, por exemplo, tem um jogador que jogou no Cruzeiro chamado Roberto Gaúcho. Roberto Gaúcho fez sucesso no Cruzeiro, mas pouca gente lembra, ele jogou no Curitiba. E eu, quando moleque, eu ficava ali com o Roberto Gaúcho. Eu conto essa história para ele dá risada, mas é verdade, é fato. Tudo depende
Tudo depende do momento que você tá, com quem você tá. Mas essa coisa, por exemplo, essa coisa da idolatria, se você vem até mim e eu te trato mal, essa situação de idolatria ela acaba. Se você vem até mim e eu te trato bem, essa situação ela muda. Eu posso virar seu amigo, posso virar mais ídolo. Então tudo depende de como as coisas vão acontecendo. Agora, essa ilusão que causa não sou eu. O que causa a ilusão é o futebol. É tudo aquilo que o futebol propicia e mexe com a cabeça das pessoas. Não, perfeito. Eu até entrei nesse ponto, porque isso é um dado da CBF, você já deve ter visto isso provavelmente, que 96% dos jogadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos, né? Ou seja, Acho que até mais, né? O quê? Acho que é 98, né? O percentual. É, tratando que é muito baixo, né? E aí vem a minha próxima pergunta, ainda mais conversando com pais que buscam o sonho dos filhos. No seu entendimento, quando é a hora de parar? Depende, cara. Não dá para dar um conceito geral, porque depende da carreira de cada um. Sim. Eu, por exemplo, quando os pais me procuram e falam que o filho quer ser jogador de futebol profissional, eu sempre faço uma pergunta para os caras. E você quer que teu filho seja como eu, ou você quer que teu filho seja como meu irmão? Meu irmão foi jogador de futebol profissional. Jogou 1 ano e meio. Não, ninguém sabe, mas ele foi. Jogou 1 ano e meio, ele falou, cara, isso aqui não é para mim, vou seguir outra vida. Porque quando a gente fala em jogador de futebol profissional, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? É o Maracanã, é o estádio do Palmeiras, é o estádio do Corinthians, é o Couto Pereira. Hoje em dia é o Camp Nou, é o estádio do Barcelona, é o campo do Milan, é o campo do Manchester. Ninguém imagina que em Paranaguá tem jogador de futebol profissional. Em Marília tem jogador de futebol profissional. Em Paranavaí tem um time de futebol profissional. Você quer isso pro teu filho? Aí o cara olha assustado, porque é real, é verdadeiro. Por exemplo, jogador de futebol profissional no Brasil, hoje, com essa crise toda do coronavírus, deve ter 5 mil famílias ligadas ao futebol que estão desempregadas. Você falar de futebol comigo é muito simples, porque eu faço parte, sei lá, de 0, qualquer coisa por cento do futebol brasileiro e talvez até mundial. Então essa é uma realidade que quando você coloca o teu filho para jogar futebol, você tem que saber, principalmente aqueles que jogam tudo em cima do menino para que o menino seja atleta profissional. Então larga escola, larga tudo por causa daquilo ali. Só que quando chega com 18, 19, e aí, por exemplo, o menino está no Curitiba, no Atlético, só que aí vai ser emprestado para jogar Série D. Encara? Vai? Não sei. Porque essa é a realidade do jogo. Esse é o verdadeiro futebol. O futebol brasileiro não é o que você vê na televisão. Então, por exemplo, a gente fala assim, o Couto Pereira tinha um público de 7 mil pessoas. Tem lugar aí que está jogando para 30 pessoas, 40 pessoas. E é futebol profissional. Perfeito. Então, assim, é duro, é difícil, é uma realidade que as pessoas pouco conhecem e ela é nua e crua, tá aí. Para quem quiser acompanhar mais de perto, é dificílima como uma outra profissão qualquer. Agora, se a gente focar só nesse 1%, aí tudo é glamour. Só que para chegar naquele glamour ali é bem difícil, é bem complicado. E aí não é só ter qualidade, porque é qualidade mais algum plus. Porque muitas vezes chega sem a qualidade, mas tem esse algum plus. E trabalhar esse algum plus em algum momento passa por jogar Série D, passa por ter dificuldade, passa por ficar longe de casa, passa por aceitar algumas coisas que de repente outros não aceitariam. Então é uma conta que é difícil de concluir. Claro. E até entrando nesse ponto, também é difícil você dizer uma característica em si, mas o que você acredita que seja um diferencial competitivo de um jogador que chega em alto nível? Resiliência. Para mim é o principal. O quê? Perdão? Para mim, resiliência e paixão. Sem isso, esqueça, irmão. Sem isso, vai ficar pelo caminho. Eu já vi craques absurdos
absurdos que os caras fazem o que querem com a bola, mas sem resiliência e sem estar apaixonado por aquilo ali, esqueça, não vai acontecer. Porque primeiro você tem que ter muita resiliência quando moleque para suportar as situações que são oferecidas. Eu, por exemplo, na situação do Flamengo, que perderam os meninos lá no incêndio, uma coisa me chamou muito a atenção, que alguns meninos que faleceram estavam no 7º, 8º clube aos 13 anos de idade. Aí eu me pergunto, o que que faz com que um menino de 13 anos mude tanto de clube? Aí uma vez eu perguntei para um pai que tinha mudado o menino 4 vezes de clube. Ele falou, mas o meu filho estava na reserva. Então esquece, cara. Não vai. Porque então monta um time para você e aí você põe o teu filho para jogar porque ele é o dono da bola. Porque está tirando o direito até do treinador de fazer as escolhas dele. Perfeito. Com 13 anos, você não pode sofrer uma ida para o banco, você não pode sofrer porque perdeu um pênalti por uma ação errada. Então, esse tipo de situação é duro. Então, assim, sem resiliência para suportar essas coisas e sem a paixão pelo negócio, vai faltar. Falta. Você pode até chegar, mas permanecer é mais difícil. As dificuldades elas vão aparecer durante as etapas do processo, é normal. O que o atleta tem que também entender é se ele quer passar por isso ou não. Se ele vai ter essa resiliência para querer buscar o que ele tem de sonho maior. Né? Mas a pergunta tinha até que ser diferente, né, Vina? Onde não tem essa dificuldade? O cara que quiser ser médico, o cara que quiser ser advogado, o cara que de repente não estudou e está trabalhando aí de gari, e todas as funções, todas as definições que você tem de vida, você vai ter a tua dificuldade. Perfeito. Entendeu? Quantas vezes você não vê um cara dizer assim, pô, para que você vai fazer faculdade de educação física? Não serve para nada. Eu já ouvi, por exemplo, gente dizendo assim, professor de educação física é se formar para largar uma bola no recreio. Mas tem gente que pensa assim. Só que hoje em dia, por exemplo, tem profissionais de educação física que estão dando aulas de funcional para senhores com mais de 70 anos. O cara se aprimorou naquela ali e está ajudando gente a ter uma qualidade de vida mais longa. Então, quando você se fecha para algo, fica muito complicado. Então, quando você olha para a gente, quando você olha para o futebol, fala assim, a vida do cara é boa, porque o cara ganha bem. É verdade, claro que é verdade. A vida do cara é uma maravilha, porque ele faz aquilo que ele ama fazer. Se ele fosse médico e tivesse com a cabeça em ser outra coisa, possivelmente os pacientes desse cara iam reclamar do mau humor que ele está atendendo. Agora, se ele ele é um pediatra, ele é apaixonado por aquilo, ele vai brincar com a criança, ele vai brincar com a mãe da criança. O mesmo vale para gente para quem jogou futebol, para quem joga, para quem trabalha com futebol. E entender o seguinte, toda situação, toda escolha que a gente vier a fazer vai ter dificuldade. Não tem como não ter. E aí, vai depender de como que você vai suportar aquilo. Que tipo de... como é que você vai encarar essa situação? Como é que vai ser para frente? E na vida esportiva, no futebol, que é o caso, ela parece que é maior porque ela é exposta. E todo mundo acha que sabe um pouquinho, e todo mundo quer participar da tua vida, e todo mundo se sente teu amigão. Mas é igual em todas as profissões, só que com algumas com exposição maior, outras com exposição menor, mas eu acho que o que deixa o futebol maior é que todo mundo ama esse esporte e todo mundo acha que sabe um pouquinho daquilo, quer mexer naquilo. Mas, no mais, o sofrimento, as escolhas, as opções são muito parecidas. Show. Só o seguinte, Alex, nós temos 2 minutos e caso caia, eu pelo menos gostaria de voltar só para te agradecer pelo bate-papo. Tá? Maravilha. Eu até tenho mais umas 8 perguntas, mas não vou tomar teu tempo quanto a isso. Mas eu tenho, finalizando até, eu queria a tua opinião sincera quanto a esse trabalho que nós estamos realizando quanto a trilha do futebol, de levar orientação e tudo mais. O que você acha? O que você acha válido? Enfim. Eu acho espetacular, né? Eu tô até com o teu livrinho aqui. Vou até pegar aqui só um minutinho.
tá aqui. Você me deu. Opa! Show de bola. Li, já reli, já passei para alguns. Que legal. Até falei pro Gian na época que eu não sei o que o Gian é teu, se ele é teu pai, se ele é teu patrão, se ele é teu padrinho. Para ele te dar um aumento para você poder pagar o café para mim, que tô cansado de pagar já. Que é o seguinte, cara, é uma coisa que todo mundo imagina que tem uma joia em casa. E é normal, acho super justo isso. Acho muito legal. E independe da modalidade, eu vivencio tênis com a minha filha, com a mais velha, eu vivencio o vôlei com a do meio, eu vivencio o futsal com o menino, que é o mais novo. E eu entendo a ânsia dos pais, eu entendo às vezes a insatisfação. Só que o que eu costumo dizer é o seguinte, tem algumas linhas, e a principal linha é o seguinte, o sonho tem que ser do menino. Esse é o principal ponto. Perfeito. E aí tem algumas diretrizes que são dos pais, né, pelas responsabilidades que tem, e aí entra esse trabalho que você está fazendo. Porque tem muita coisa que é oculta, né, para as pessoas. Para você já não é mais, porque você já está nessa há um tempão. E aí nisso você pode dar uma clareada nas coisas. Principalmente nessa ânsia quando se perde, né, cara? Eu devo imaginar o que você deve receber de telefonema. Pô, Avina, treinador, aquele filho da puta, levou 18 pro jogo e o meu filho tá fora. E aí você tem que, pô, contornar tudo. E 3 meses depois, esse mesmo pai que liga vê o filho fazendo o gol da classificação, o gol do título, porque várias coisas mudam muito rápido. Então, e são coisas que de repente, naquele momento parece tão grandioso, mas é tão pequeno, que aí entra esse trabalho, entra essa dica, que ajuda muito os pais. E te digo mais, eu acho que o pai não está errado em te ligar, porque é o desespero dele, ele está cego, aquilo ali talvez seja o projeto de vida dele. E aí cabe a você, com esse cabeção enorme seu, esfriar a cabeça do pai e tal, e falar, meu, calma, não é assim, tem tal coisa aqui, tem tal coisa ali. Então, pô, parabéns pelo trabalho, não é fácil, né? Lidar com pai de atleta é complicado. Eu sou pai de atleta e eu sei o que o pessoal passa, é difícil. Ó, o Rafael Lucas rindo que eu falei da tua cabeça, é um idiota mesmo. É ele, logo ele vai falar. Logo ele que só pode usar gola V. Mas é isso, Vina. Parabéns, meu. Parabéns mesmo, porque é um trabalho que, com a mudança da lei aí, com esses moleques sendo atletas profissionais, né? Com 14 anos de idade, é duro, é duro de ter um entendimento muitas vezes e o teu trabalho é bem legal. Tomara que desenvolva bem, tomara que a aceitação seja boa, né? Muitas vezes a gente passa uma mensagem e eu aprendi isso, o futebol me mostrava muito isso. Às vezes você fala algo e a recepção é bem diferente daquilo que você falou, né? Então tomara que a recepção seja boa, seja bem próxima daquilo que você está querendo passar e que esse trabalho ganhe força e fique cada vez melhor. Pô, show de bola. Agradeço o carinho, agradeço até a atenção de você ter feito esse bate-papo junto. Eu não sei se ele tá online, mas até para finalizar, eu queria fazer um agradecimento ao Gianfranco, né? Gianfranco Não Petruzzello. faça, desnecessário. Não, eu preciso fazer porque, cara, inclusive hoje, eu completo 4 anos de Força Carreira Esportiva. E foi o cara que, há 4 anos atrás, justamente, estendeu a mão para mim. E eu tenho uma gratidão gigantesca por ele, porque ele, nesse longo, sempre perguntou se ele é meu pai, se ele é meu irmão. Ele acaba sendo tudo meu e eu sou muito privilegiado de ter uma pessoa como ele do lado. Opa, tá online. Bem privilegiado de estar do lado dele. Até, inclusive, tive aproximação contigo por causa dele, então eu preciso agradecer, né? Agradecer porque esse cara é fenômeno. Só a Ana que não vai gostar de ser sua mãe, mas o resto tá tranquilo. Beleza, Vina? Sucesso aí, a gente vai falando. E, cara, obrigado, viu? Obrigado pela disponibilidade do tempo. Bate-papo show. Pode ter Abraço certeza para vocês. que vai ajudar muita gente. Obrigadão, meu querido. Valeu. Bom semana para você, tá? E aos pais aí, sorte com a molecada. Beleza? Abraço. Um abração. Valeu.